Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre medo. Deputada, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre as pessoas que têm medo até de ser feliz, né? Estão paralisadas, já não querem renovar a sua vida, não querem mudar, não querem dar um passo à frente. Vamos deixar assim, porque assim já está bom, e não está satisfeita, não está feliz, mas não muda, né? Então, fica acomodada, né? Fica acomodada. Isso também é um problema, isso também é um medo de ser feliz. Eu acho que as pessoas, né, até lembrando de uma clínica ontem, no atendimento, uma pessoa que falava que a mãe dele sempre dizia assim: nós temos que carregar a nossa cruz. Né? Então, eu acho que, lembrando um pouco desse atendimento, imagina você que desde pequeno, a mensagem que você recebe... Já se condicionou, né? Se condicionou, que você precisa carregar a sua cruz. Né? É como se a vida tivesse que ser um sofrimento. Eu sempre faço questão de dizer que, para mim, a vida não é Hollywood, porque Hollywood não existe. Né? A vida é trabalho, né? A vida é dificuldade. Mesmo as pessoas felizes não estão o tempo inteiro rindo, sem problema nenhum. Não é isso. Felicidade não é isso. Não conheço. Essa, no sentido de Hollywood, eu não conheço. Eu conheço pessoas que têm dias que estão bem, outros nem tanto. Né? É um rodízio. Né? É um medo de mudar, né? Eu acho que não é nem o medo de ser feliz, porque a felicidade, esse estado de bem-estar da alma, todo mundo quer, né? Eu acho que é mais o medo de arriscar. Que às vezes o casamento está ruim, ela tem medo de tomar uma atitude, então aí entra aquele, melhor com ele, pior sem ele. Melhor essa vidinha do que não sei o que eu vou ter pela frente. Como o Jorge falou, né? Os principais medos hoje em dia, medo da separação, medo de perder o emprego. Esse emprego né? não tá bom, mesmo mas que não te faça feliz, você não faz nada para mudar. Né? E se eu não conseguir nada pela frente? Tem muita gente que tem medo de arriscar. Agora, tem um filósofo, André Comte Sponville, que ele fala assim, o título do livro dele é exatamente esse, já que a gente estávamos falando de felicidade. Felicidade desesperadamente. Só que esse desesperadamente dele, ele fala que não é do desespero, né, do desamparo, é sem esperança. Porque às vezes a gente vai para um emprego, nós vamos para uma atividade de uma forma hollywoodiana, como se aquilo tivesse que ser perfeito. E essa perfeição, ela não existe. Né? Eu acho que eu sou terapeuta de casal também, eu acho que uma das grandes dificuldades do casal é que as pessoas casam, já diz, sejam felizes para sempre. Só que esse para sempre, ele vai depender das ações do dia a dia. Então eu gosto muito desse título do Comte Sponville, que é Felicidade Desesperadamente, que não posso ficar com a esperança que eu vou ter um emprego sempre, eu não posso ficar com uma esperança que eu vou ser casado sempre, eu não posso ficar com a esperança que eu vou ser saudável sempre. Eu tenho que fazer coisas, tenho que ter uma qualidade de vida, buscar isso, e aí talvez eu possa isso se prolongar. Mas não com essa visão que nós temos, é como se todos os dias fossem maravilhosos, fossem hollywoodianos. Mas tem gente também que já vive com medo do amanhã, né? O amanhã ainda nem chegou, não aconteceu, e a pessoa está com medo do amanhã, ainda nem fez o hoje, não fez nem o dever de casa do dia de hoje, já está pensando assim, não vou fazer isso porque amanhã pode faltar, porque amanhã pode não ter. Eu acho que essa pessoa também, ela vive num estado total de medo, no dia a dia, ela não consegue também viver, né? São dois espaços que nós não podemos, né? O amanhã, que é o passado, né? O ontem. Já passou. Nós não podemos mudar. E o amanhã, que nós podemos fazer alguma coisa por hoje. Se nós tivermos uma qualidade de vida hoje, né? Uma boa alimentação, nos cuidarmos com nossos medos, não deixarmos que, às vezes, né, um pequeno medo, a gente dá vazão e ele vai crescendo. Nós não fazemos nada, né? Eu sempre digo assim que trabalhar preventivamente, com a questão das drogas, que hoje em dia é um medo que nós temos no Rio de Janeiro e no Brasil, vamos trabalhar preventivamente. Então se antecipar a esse perigo, né? Eu acho que a grande riqueza do ser humano é essa capacidade de se antecipar ao perigo. Então quando você faz alguma coisa, diante desse perigo que você está vendo, talvez você não sofra tanto. E ele não se transforma num caos. Tem situações também, né, Jorge? Por exemplo, a pessoa que sofre uma violência sexual
sofre um sequestro. Isso, E aí isso o aí medo fica não é marcado, como né? o medo do avião ou do Não. cachorro, que é inconsciente, Aí às já vezes são nem tem uma traumas, né, motivação, doutor? vira um trauma e a pessoa não tem controle mais sobre aquilo, vira uma síndrome do pânico, algo desse tipo. O que essa pessoa deve fazer, né, para tentar se tratar? É preciso fazer uso de medicamentos? Só a terapia funciona? Como é que é isso? Olha, principalmente nisso que você falou, nessa violência, que eu acho que ao lado da tortura, né, e da violência sexual, são duas coisas que a nossa sociedade, assim, junto com a questão das drogas, nós deveríamos realmente nos mobilizarmos cada vez mais. E nós não sabemos que isso não é só contra o sexo feminino, nós sabemos que isso é feito também contra meninos. E os danos são irreversíveis. E aí realmente precisa, né? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa a respeito da depressão, mas eu coloco isso para tipos desse tratamento. Eu acho que é a psicoterapia, a medicação e a fé. Tá? Não estou colocando uma determinada. Mas, então, essas pessoas que tinham depressão, as que só tinham terapia, conseguiam melhorar X. Que só tinham medicação, melhoravam X. Que só tinham a fé, melhoravam X. Né? Que tinham duas, era outra coisa. Agora, quando tinha esses três pilares, né? Medicação, psicoterapia e uma fé, a saída desse estado, principalmente quando você fala da violência sexual e da depressão também e outros, era mais fácil. Pastora Léa, é importante falar da fé nesse caso. Né? Não, eu queria até falar com o Dr. Jorge, porque tem pessoas que adquirem o medo porque foi passado da mãe. Né? Tem mãe, tem pai, tem avó que causa esse medo nos filhos, nos netos. Né? E como é que como é que se trata isso? Tem que fazer uma terapia de família? Olha só, às vezes a pessoa já está um adulto, né? Como nesse caso que eu citei, desse discurso, né? Essa crença que você vai criando de que você tem, de alguma forma, carregar a sua cruz. Você tem uma vida boa, você é inteligente, às vezes você tem uma família, você tem um bom emprego. Por que você teria que carregar essa cruz, né? Então, acho que no meu trabalho, aí o trabalho mais da psicoterapia, de alguma forma, você pode chamar essa família, mas eu também posso, no consultório, de alguma forma, conversar com essa mãe, na imaginação, né? E devolver para essa mãe, se a vida dessa mãe foi tão pesada assim, que eu possa devolver isso para ela. E eu vou carregar não a minha cruz, mas eu vou carregar as minhas responsabilidades, os meus sonhos, os meus desejos, e vou tentar colocar isso em prática. Então, a psicoterapia não é uma coisa assim, numa sessão, isso é uma coisa longa. Essa questão que apareceu da mãe, no caso, desse discurso de família, isso requer um certo tempo, mas eu sempre digo que quando alguém entra no consultório, essa pessoa já deu o primeiro passo, deu o primeiro passo. Agora, o medo também pode ser uma vaidade? Eu já li um artigo sobre a pessoa tem medo de errar, medo de ser ridícula, medo, mas que aquilo é uma vaidade, que ela não quer nunca errar, ela não quer se expor. Pode também? Por exemplo, o tímido, né? Na verdade, o tímido, ele é tímido porque ele quer a perfeição. Né? Tem uma questão de temperamento, que não é isso que eu estou falando, mas o tímido, ele tem a noção de que ele só quer aparecer aqui, por exemplo, ele só vem no seu programa se ele tiver a certeza que ele vai ser a grande estrela, que no dia seguinte nada vai dar errado. Então o que ele faz? Como nós não temos essa certeza, né? Nós desejamos. Ele não vem. Ele não vem. Ele não então aceita. Ele está paquerando aquela menina. Né? E aí ele fica, né? Lá atrás, porque ele tem medo do que fará. Aí, às vezes, essas pessoas acabam se transformando num charme, né? Mas, falando da fé, tem um versículo na Bíblia, no Salmo 45, que diz que o meu coração ferve por palavras boas. A minha língua é como a pena nas mãos de um habilidoso escritor. Né? Então, é como se a nossa língua fosse uma caneta, como se ela escrevesse. Então, eu acredito que a palavra também, ela ajuda muito, né? O que você fala te norteia os teus passos. Então, quando na terapia você pode dizer para essa mãe que você não quer mais carregar essa cruz, porque você não cometeu nenhum pecado, você não cometeu nenhum erro,
e que você não sabe por que você teria que carregar tamanho peso, de alguma forma você está verbalizando, você está dando voz ao seu desejo. O verbalizar ajuda muito a vencer. Com certeza. A gente fala do que o coração está cheio, né? Quando a gente consegue exprimir tudo aquilo que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. E eu conheço uma mãe que ela transformou os filhos dela todinho em medrosos. Por causa dos medos que ela teve, foi uma herança que ela deixou para os filhos. Muito triste. Mas aí tem o papel de Deus na vida das pessoas, né, pastora Leia? Para ajudar a enfrentar tudo isso. Né? Eu gosto, eu até trouxe meu caderninho, porque não deu para eu decorar. Esse versículo diz assim, ó: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Então, quando a gente lê um versículo desse e vai à luta, vencendo os medos, os temores, os traumas, né? Se não for uma fobia, se não for uma patologia que não precise de um profissional para ajudar, a gente vence. E mesmo quando é uma fobia, né, Jorge? Né? Mesmo quando é uma fobia, você tem essa força, essa sustentação. Bem, eu faço a minha parte, mas como eu disse, eu acredito muito nesse tripé, né? Eu acho que a medicação, uma coisa não exclui a outra. Né? A gente tem visto isso também nas doenças, nos hospitais. Já está comprovado que as pessoas que têm fé, elas se curam com mais facilidade. Então, acho que a gente tem que sempre procurar um médico, né? Eu acho que se você tem uma doença, tem uma fobia, tem um medo que já não estou mais saindo de casa, estou com pânico, estou com medo de atravessar a rua, estou com medo de cachorro. Qualquer medo acima do normal que te impeça de caminhar, é hora de você procurar um profissional competente, responsável. Eu estava lendo numa revista que quando a gente está com medo exagerado, é liberado no organismo mais de 30 hormônios que causam estresse emocional. Aí é quando a gente tem o enrijecimento dos músculos, a pressão arterial aumenta, a frequência cardíaca, e a pupila abre, né? Fica... Então é uma coisa louca. Se você joga adrenalina, né? Você está com ansiedade, você joga adrenalina no seu organismo, a primeira coisa é taquicardia. Olha. Né? É verdade. Sudorese, né? Você começa a não respirar de uma forma normal. O raciocínio, concentração. Então, por isso que a respiração, por que a respiração ajuda? É que, por exemplo, na síndrome do pânico, que a gente não está falando, mas dentro dessa sequência, medo, fobia em cima do pânico, se a pessoa conseguir em 30 segundos controlar a entrada na crise, ela não entra. Né? Então, e é através da respiração. Né? Se ela conseguir fazer isso, ela consegue conter a crise e aí buscar a medicação e buscar um médico. Né? Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer a presença de todos. Pastora Leia, obrigado por ter vindo. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua participação. Deputada, queria que a senhora passasse para os nossos telespectadores nossos contatos do Parlamento com Deus. tvcomdeus@alerj.gov.br. Todas as quartas-feiras, no auditório da Alerj, você é nosso convidado para assistir conosco o culto. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.